Olá, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e que Deus nos abençoe em cada momento da nossa vida. Nossa reflexão de hoje, nós vamos ler o Salmo 23, um salmo de Davi, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus abençoe a sua palavra. Vou orar a Deus nesse momento. Pai querido, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela palavra que tu coloca em nosso coração, para que nós possamos meditar sobre ela e entender um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas. Nós te agradecemos e te pedimos que tu apliques essa palavra ao nosso coração, para o nosso crescimento espiritual e para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, que nós choramos. Amém, Senhor. O rei Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava o rebanho da sua família, e até no momento em que ele foi chamado por Deus para servir a Deus e depois se tornar rei de Israel. E por esse fato, Davi conhece, por ele ter sido pastor, ele conhecia muito bem as características das ovelhas, o que fazia desse animal um ser tão peculiar, tão especial para ele, pois ele sabia das suas limitações, das suas dificuldades, da sua fragilidade e da necessidade de ter sempre alguém cuidando desse animal, pois ele era muito frágil. E Davi começa esse salmo dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns dizem que a tradução mais apropriada para esse salmo seria: O Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Pois Deus sempre vai prover as nossas necessidades básicas. Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ele sempre vai nos sustentar. Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades na nossa vida, não vamos passar por sofrimento, por aflições, por momentos muito difíceis, mas em momento algum Deus vai nos abandonar, vai nos deixar sozinhos. Ele vai ser sempre esse pastor que está cuidando de nós. E por isso o Davi fala aqui, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sente isso na sua vida. Ele sabe que Deus tem esse cuidado para com ele. Conta-se que logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças e colocavam essas crianças para cuidar delas, e elas ficavam muito famintas e recebiam todo dia a alimentação. Só que eles perceberam que essas crianças não conseguiam dormir bem. Elas eram alimentadas, mas à noite elas não conseguiam dormir bem. Até que um psicólogo, observando aquilo, analisando, chegou à conclusão que aquelas crianças não estavam conseguindo dormir porque elas estavam preocupadas com o dia seguinte, com a manhã seguinte, se elas teriam ou não o que comer. E isso criava essa ansiedade no coração daquelas crianças e elas não conseguiam dormir. Então o que aquele psicólogo orientou que fizesse? Que fosse dado um pedaço de pão para cada criança, para que ela dormisse com aquele pão na mão. Ela não poderia comer o pão, as crianças não poderiam comer o pão. Se elas tivessem vontade de comer pão, que fosse dado outro pedaço de pão a ela, mas aquele pão ficaria com aquelas crianças. E isso o que aconteceu? Depois de um tempo as crianças conseguiram dormir. Isso mostra que a nossa ansiedade faz com que nós tenhamos problemas e percamos o sono, percamos a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa calma, porque nós estamos ansiosos com o dia de amanhã.
estamos pensando no que vai acontecer amanhã. Será que nós teremos o que comer? Será que nós teremos o que vestir? Será que nós teremos o que beber? Será que o nosso lar vai estar em perfeitas condições no dia seguinte? Então, isso traz essa preocupação para o ser humano, traz essa ansiedade, essa tristeza, essa insegurança. E quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está tendo essa visão que a presença de Deus na sua vida dá essa segurança. A presença de Deus dá o sentimento na vida de Davi, como dá na vida de cada um de nós, de que ele tem um Deus que cuida dele. E por isso que ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por isso que eu gosto desse pensamento, que a melhor tradução é, sendo o Senhor meu pastor, eu não sentirei falta de nada, porque Ele vai me dar tudo na medida certa. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Eu lembro que aconteceu comigo e com a minha família, lá por volta de 2010, 2011, que eu fiquei desempregado e doente. E um amigo da família que tem uma gráfica, ele me deu um emprego por algum tempo para me ajudar, muito mais para me ajudar do que ele precisasse. E eu fiquei empregado ali alguns meses, até que chegou um momento que ele não tinha mais condições de me manter empregado e falou comigo que não poderia ficar lá e eu fui demitido, né? E a contragosto dele, ele não queria mais, ele não podia ficar comigo. E o que eu tive para receber ali de pagamento daqueles dias que eu havia trabalhado naquele mês, não deu nem para pagar a conta de luz da nossa casa. E eu lembro que foi no dia 6 de setembro que eu saí da empresa. E no dia 7 de setembro, que era um feriado, estava eu e minha família nos preparando para almoçar, e a Ivana, minha esposa, fez uma oração e agradeceu a Deus pela sua fidelidade na nossa vida. Em todos os momentos, Deus se fazendo fiel na nossa vida. E nós sentimos isso. E quando ela acabou de fazer aquela oração, a minha sogra, que ainda era viva, chegou e nos chamou e falou, Ivana, tem alguém chamando o Messias lá no portão. Eu pensei, me chamando? E ela falou que não sabia quem era. Quando eu olhei, era uma pessoa que eu também não conhecia. Aí ele chegou para mim e perguntou, você é o Messias? Eu falei, sou. Abre o portão aí que Deus mandou te entregar uma coisa. Eu olhei para ele assustado, ele não está acreditando, não, abre aí. Aí eu abri o portão, aí ele foi, abriu a mala do carro dele e tirou muitas bolsas de compra dali de dentro. Mas muita coisa. Tinha tudo que eu precisava e deu para suprir aí por muitos dias a minha família. Aí eu perguntei para ele, quem falou para você que eu estava precisando? Ele falou, Deus falou, foi Deus que mandou eu vir aqui. Eu falei, mas ninguém falou contigo? Ele falou, não, foi Deus que falou. Eu não conheço aquele homem, até hoje eu não sei quem ele é, não sei de onde ele é, mas de alguma maneira Deus fez com que chegasse a ele o conhecimento da necessidade que eu estava naquele momento e supriu a minha necessidade, supriu a necessidade da minha família. Então Deus é fiel o tempo todo. E quando o salmista fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque esse salmista, ele conhecia o pastor, ele conhecia o Senhor e ele tinha certeza que o Senhor cuidava dele. E ele, como pastor, ele sabia das necessidades que ele tinha, das características que ele tinha, das dificuldades, das falhas que ele tinha, mas Deus o mantinha o tempo todo. Deus supria as suas necessidades. Então essa confiança que nós precisamos ter em Deus, que Deus vai sempre suprir as nossas necessidades. Isso não quer dizer que nós seremos ricos. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos passar por nenhuma aflição, nenhum problema de desemprego, ou falta de dinheiro, ou doença. Nós vamos ter essas coisas. Mas Deus vai estar o tempo todo conosco, nos sustentando. O tempo todo nos dando aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E ele continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar em pastos verdejantes. A gente sabe que lá onde Davi morava, ali em Israel,
era uma área que tinha muitos desertos. E às vezes ele precisava atravessar com o rebanho por um deserto até levar as ovelhas a um lugar onde tinha pasto verdejante, onde tinha oásis, onde tinha água. E era uma caminhada difícil, não era uma caminhada fácil. Então ele tinha que sair muito cedo, antes que o sol tivesse forte, o sol tivesse a pino, para que ele pudesse conduzir aquele rebanho para aquele lugar. Então por isso que ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então o pastor tem esse cuidado de levar as ovelhas em segurança para um local onde ela tenha os pastos verdejantes para que ela possa ali se alimentar e leva para junto das águas de descanso. A gente sabe que a ovelha ela vai caminhando e vai mastigando, mas ela não pode, assim que acaba de comer, que está com o estômago cheio, ela não pode beber água, porque ela não faz a digestão como nós fazemos. Então o pastor tem que levar essa ovelha para um local onde ela fica tranquila, descansando ali, e ela possa ruminar todo aquele pasto, todo aquele mato que ela comeu. Então ela faz aquele processo de ruminar. E após isso, depois de um bom tempo descansando, aí que o pastor leva para junto das águas de descanso, né? Águas tranquilas, águas que não oferecem risco para as ovelhas. E geralmente a ovelha, por ter o pelo muito pesado, muito espesso, ela seria péssima nadadora. Então o pastor tinha que fazer, às vezes, cercar alguma parte do rio com pedras para que ficasse uma água mais tranquila, que não tivesse correnteza, para não oferecer risco para essas ovelhas. Então ele sabia disso, então por isso que ele fala, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele está descrevendo aqui o cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Deus cuida no nosso dia a dia, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Deus está sempre nos sustentando, nos orientando, nos conduzindo para fazer a sua vontade e ser o melhor para a nossa vida. Refrigera a minha alma, né? Então, o refrigério de Deus na nossa alma é esse cuidado que Ele tem para conosco, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ora, quando fala guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, nós entendemos que nesse caminho que as ovelhas faziam, elas tinham que ter um caminho melhor para elas chegarem aos pastos verdejantes, e a ovelha ela não tem uma visão muito boa como o pastor tem. A ovelha ela enxerga de 8 a 10 metros e ela é mais baixa do que o pastor, então ela não tem uma visão panorâmica para perceber onde tem os pastos, qual o melhor caminho para seguir, qual o lugar onde ela pode ir, que não vai correr risco, não vai cair em nenhum buraco, não vai chegar a um lugar onde tenha algum animal que possa atacar o rebanho. E o pastor tem esse cuidado de conduzir, de vendo qual é o melhor caminho, levar pelo melhor caminho. Então por isso que ele fala, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus nos conduz, Deus nos corrige, Deus nos leva pelo caminho que é dele, pela vontade que é dele, que é muito melhor do que a nossa, que é perfeita, que é agradável, e nós já sabemos disso, né? Então, por amor do seu nome, porque Deus nos amou primeiro. Deus nos ama porque Ele amou a si próprio, porque se Ele não se amasse a si próprio, Ele não poderia amar ninguém, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E uma coisa que nós temos que ter para a nossa vida é que a pessoa, ela primeiro precisa amar a Deus, depois amar-se a si mesmo, para depois amar ao próximo. Porque quem não consegue amar a si mesmo e ao próximo, não ama a Deus. Não tem como amar a Deus. Você não pode amar uma outra pessoa se você não consegue amar a si mesmo. E por isso que fala assim, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, né, a tua vara e o teu cajado me consola, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte.
nesse caminho que o pastor fazia com as ovelhas, tinham muitos locais íngremes, né, barrancos que as ovelhas podiam cair, eram locais estreitos. E elas ali corriam o risco de cair e morrer. Então, existia um risco de cair. E ele aqui fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que tenha risco de alguma coisa acontecer comigo, de alguma coisa de mal acontecer comigo, que eu possa até vir a morrer, ele fala, ó, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, essa percepção do salmista de que Deus está o tempo todo com ele dá essa segurança, dá essa firmeza na vida dele, de não ter medo das coisas. Isso não quer dizer que a gente vai viver a nossa vida se colocando em situações de risco, não é isso. Mas é que eu não vou ter medo, não vou me trancar dentro de casa para não fazer nada por medo de morrer ou por medo de alguma coisa me aconteça, porque eu sei que Deus está comigo. Aí, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, o cajado é aquele que tem a ponta arredondada como um cabo de guarda-chuva e serve para proteger a ovelha, para resgatar a ovelha se ela estiver em algum lugar que não tenha, que a mão do pastor não alcance. Então ela tem que ir lá, o pastor tem que pegar aquilo lá e puxar, geralmente pega pelo peito para resgatar. Então uma proteção, uma salvação que o pastor tem para com as ovelhas. E o cajado é para tocar, para fazer com que a ovelha volte ao caminho das outras, porque tem algumas que começam a se desgarrar do rebanho, aí sai para um lado, sai para o outro. Então, o que o pastor faz? O pastor ele vai lá e toca a ovelha para conduzir junto do rebanho, para que ela se mantenha no caminho melhor, no melhor caminho, no caminho correto, para ela caminhar, para ela estar em segurança, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu o teu bordão, né? E o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me consolam. Né? E aqui, interessante que o cajado que protege e o bordão, né? A vara que faz voltar para o lugar, às vezes Deus tem que nos corrigir. Às vezes a gente toma que eu costumo falar, a gente toma uma lambadinha de Deus, mas é uma forma de Deus nos corrigir. Às vezes até nós sentimos, nós ficamos tristes, mas é Deus fazendo com que nós possamos voltar para o caminho dele e não sofrermos consequências maiores. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha, ungir a cabeça com óleo é o cuidado que tem com as feridas que a ovelha tem durante o caminho, que ela pode bater em algum espinho, esbarrar em algum lugar e se ferir. E então o pastor ele vai lá e passa o óleo, né, que é um óleo balsâmico, um remédio, e para curar aquela ferida. E o meu cálice transborda. O pastor também, quando estava chegando próximo do curral lá, trazendo as ovelhas de volta, então ele tinha um recipiente com água, ele pegava uma caneca e colocava dentro daquele recipiente e dava a água para a ovelha para matar a sua sede, e aquele cálice enchia, era cheio por aquele pastor para dar aquela ovelha. Então o meu cálice transporta, quer dizer, sacia a minha sede, ele supre a minha necessidade quando eu preciso. Né? E ele vai no final, ele fala no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha, quando o salmista fala, quando Davi fala bondade e misericórdia me seguirão, eu fico imaginando como esse homem deve ter sentido o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus na sua vida. Porque nós sabemos que todos nós somos pecadores e Davi não era diferente. Então, nos erros que ele cometeu durante a sua vida, ele sentiu o perdão de Deus, ele sentiu o cuidado de Deus, ele sentiu Deus vindo até ele para restaurá-lo, para restabelecer a comunhão dele com Deus. Então, por isso que ele fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ele não tem dúvida que a bondade e a misericórdia do Senhor estará com ele o tempo todo. Seguirão ele durante toda a vida, porque ele sentiu esse amor de Deus. Ele teve
esse amor de Deus na sua vida. Ele teve a experiência do amor de Deus. Ele não falou, ele não estava falando de um pastor de quem ele ouviu falar. Ele estava falando de um pastor que ele conhecia pessoalmente. Aquele pastor que era presente na sua vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha, a certeza de que um dia estará frente a frente com Deus na eternidade. Certamente habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele não tem dúvida disso. Dizem que certa feita chamaram duas pessoas para falar esse Salmo 23, né? Um dos que falaram diante de um auditório, um grande auditório, era um jovem eloquente que falava muito bem, tinha a técnica da fala, e depois um senhor idoso, de mais idade, né? E esse jovem falou esse salmo com muita maestria, muito bem, de forma bonita, que todos gostaram e aplaudiram de pé e ficaram entusiasmados com aquele salmo. Aí veio o senhor de idade, aquele velho, e começou a falar o salmo, ainda com aquela voz trêmula, uma voz calma, e falou pausadamente, com calma, aquele salmo, e quando acabou, muitos daqueles que estavam ouvindo estavam calados, pensativos, e alguns chegaram a chorar. E aquele jovem, admirado com aquilo, ele falou, sabe por que isso aconteceu? Porque eu conheço muito bem esse salmo, mas esse homem conhece o pastor. Então, quando nós conhecemos o pastor, que é Jesus Cristo, quando nós conhecemos aquele que ouve a nossa voz, que nos conhece lá, como dizem João 10, verso 11, né, que Jesus fala, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor, ele não é um pastor, ele não é algum pastor, ele é o bom pastor. E o verso 14 de João 10 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aí no verso 27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Olha a comunhão e intimidade que tem que ter, que existe entre Jesus, que é o bom pastor, aquele pastor que Davi falou, e as ovelhas que conhecem a voz do pastor, ouvem a voz do pastor, atendem a voz do pastor e são amadas e cuidadas por esse pastor. Que nós possamos ter essa consciência que Jesus é o nosso pastor, que Jesus cuida de nós em cada momento, todos os dias, mesmo com as maiores dificuldades, mesmo com os maiores problemas que nós tivermos, nós não devemos esquecer, nós temos um pastor, que é Jesus Cristo, e cuida de nós a cada dia. Que Deus a tanto nos abençoe. Amém.